ficará gravado no vídeo tudo que eu falar e movimentar aqui. Então, vamos relembrar as funções orgânicas, porque quando eu começar a falar delas lá, eu só vou falar, não vou ficar recordando o que é. Então, vocês têm que lembrar. Ah, professor, vai cair na prova? Provavelmente será uma questão da primeira prova. Uma dessas coisas que eu estou falando da primeira aula até as biomoléculas. Aí, a partir de biomoléculas, é certo que nem o ar que vocês respiram. Vamos embora. Então, funções orgânicas. Nós temos, então, a função básica das cadeias carbônicas, os hidrocarbonilos. E aí temos os alcanos, onde o carbono todo é saturado, ligação sp3, ligações simples. E aí temos os alquenos, o exemplo da molécula aqui, butano, o buteno, aqui é 1-buteno, uma ligação simples. Aqui no caso, né, não tem como você dizer se esse caso aqui, por exemplo, o 1-buteno, ele não tem isomeria geométrica. Por que ele não tem isomeria geométrica? Porque nesse carbono aqui tem 2 hidrogênios. Se a dupla fosse aqui na posição 2, dessa maneira assim, ele seria o quê? Cisotrans. Se a dupla tivesse aqui, se o pauzinho aqui, a dupla tivesse aqui, desenhado dessa forma assim, ó. A cadeia assim, a dupla aqui e a cadeia assim. Ele seria cis ou trans? Cis ou trans? Decide. Na parte superior, então quando está superior é cis, acho que quando está encontrado ele do lado é. Então. Não, mas não está também. Cis é quando os grupamentos estão em lados opostos da dupla. Então ele seria o quê? Trans. Exatamente. Aqui então temos os alquenos, o buteno, e ligação tripla, butino, um alquino aqui, um butino. Da mesma maneira aqui. Vamos lá. E aí depois então, eu falei, nós temos carbonos primários, onde só o carbono está ligado a um único carbono. Então, esses 2 carbonos são primários, eles estão ligados a um carbono. Esses 2 carbonos são secundários, porque estão ligados a 2 carbonos. Aqui no isobutano, este é primário, este é primário, este é primário, e este é terciário, porque está ligado a 3 carbonos. Os álcoois, todo álcool tem uma hidroxila ligada à cadeia carbônica, certo? Então, temos aqui um álcool primário, ele está ligado ao carbono primário, um álcool secundário está ligado ao carbono secundário, um álcool terciário ligado ao carbono terciário, certo? Aldeídos e cetonas. Então, daqui foi aquela hora que aconteceu aquele desastre e apagou tudo, né? A carbonila, então, os aldeídos e cetonas têm como grupo uma carbonila. Se a carbonila estiver no meio da estrutura carbônica, é uma cetona, está aqui. E se estiver na extremidade, então ela está ligada a uma estrutura carbônica e a um hidrogênio, é um aldeído. Então nós temos a cetona que nós usamos o doméstico, né? O uso doméstico de cetona é a acetona em casa, o pessoal usa para limpar a unha. Fica limpando a unha e com o tempo vai atacando a unha, vai atacando a unha, vai atacando a unha, vai desgraçando com a unha. E quando chega aos seus 40 anos, sua unha não vale mais nada. E aí, o aldeído, eu falei que tem um alimento rico em aldeído, que é a canela, que é o cinemaldeído. Aldeído cinâmico. E esse aldeído, ele tem propriedades alucinógenas, dá um barato, né? Tanto é que a pessoa, quando fuma cigarro com canela, dá um certo barato, porque a canela dá barato, ela dá meio alucinógena. Né? Carbonila é isso aqui. C dupla O. As carboxílicas, nós temos, ao invés de hidrogênio, tem uma hidroxila ligada na carbonila. Então, é a carboxila. Está aqui.
ela dá origem, então, aos ácidos carboxílicos. Hein? Os ácidos carboxílicos nós temos no nosso dia a dia, é o vinagre, é o ácido acético que compõe o vinagre. E nós vamos ver grupo carboxílico, exatamente como nós falamos de aminoácidos. Aminoácidos têm ácido carboxílico. E ácidos graxos também, grupo carboxílico. O grupo radical dos ácidos carboxílicos é chamado de acil. Então, nós vamos falar muito de acilcarnitina. Acil coenzima A. Então, acil é o radical do ácido carboxílico. Ou seja, você corta fora exatamente aqui, ó. Aí fica o acil. Então, nós temos aqui, por exemplo, o grupo acetila, acetil-CoA. Vamos falar muito dele. E o grupo benzoíla. Benzoíla, não sei se já viram alguns sabões contra piolho, carrapato, essas coisas, né? Tem benzoato. Então, ele é um inseticida, tem propriedades inseticidas. Ésteres, aí mostrando então, é a reação do ácido acético com um álcool. Temos aqui um exemplo, o acetato de etila. Acetato de etila é bem volátil, tem um cheiro gostoso. Inclusive, ele é responsável pelo sabor, pelo aroma das bebidas. O que acontece? Na bebida, no vinho, né? Parte do etanol é oxidado a ácido acético, e ácido acético reage com o etanol, formando acetato de etila, que dá aquele aroma, aquele buquê à bebida. Então, quando o cara fica fazendo assim, né? O que ele está respirando? O que ele está sentindo? O cheiro de quê? O cheiro dos ésteres, né? O acetato de etila e vários outros ésteres formados. Porque a levedura ela não forma só etanol, ela forma etanol, butanol, propanol, uma série de outros álcoois também. E aí eles acabam formando outros ésteres que dão outros sabores, sem falar nas próprias substâncias que são extraídas do carvalho, quando se envelhece, né? A bebida no carvalho extrai substâncias da madeira e daquele aroma. Não fala muito aí, vinho envelhecidos em barris de carvalho, né? Aqueles vinhos escoceses, é isso. E aí no nosso caso, aqui no nosso dia a dia, falaremos de uma molécula que é éster, que são os triacilglicerol. É um éster. O glicerol é o álcool, é um triálcool, tem 3 hidroxilas e 3 ácidos graxos. E no caso aqui, esse aqui é um fosfolipídio. Então vamos ver qual é a função dele, para compor membranas. Também é um éster. Aqui é um éster orgânico. Esse aqui é um ácido fosfórico ligado a um álcool. É um éster inorgânico. Tá? O ácido é inorgânico, o álcool é orgânico. Não existe álcool inorgânico. O álcool tem que ser orgânico. Então, mas assim chamamos de éster inorgânico, porque o ácido é inorgânico. Tá? E os anidridos, então. Anidridos seria 2 ácidos que reagem entre si, perdendo água. Aí por isso que o nome é anidrido. Anidrido vem ausência de água, anidro. Então, no caso aqui, o anidrido inorgânico, que nós vamos ver, é o anidrido fosfórico. Tá? Ele está presente no ATP. Nós falamos aula passada. E aqui, um anidrido acético. Nós não vamos ver correntemente na nossa aula, mas nós vamos ver um anidrido inorgânico entre um ácido e o ácido fosfórico. Vai ser, então, um anidrido orgânico inorgânico. Ele é meio misturado. Nós vamos ver isso na parte metabólica, que uma molécula é um anidrido. As aminas. Então, aqui a amina é quando tem um grupo, então, um nitrogênio ligado, então, a um grupo, um carbono. Então, primária, quando está ligado a um só grupo carbônico. Secundária, 2. E terciária, 3. Está aqui, terciária. E quando está ligado a 4, ele chama que é um sal quaternário, porque o nitrogênio, aquilo que eu falei lá a aula passada, o nitrogênio ele tem 3 elétrons desemparelhados e um par não ligante. Um parzinho ali dando à toa. O que ele faz? Ele faz 3 ligações covalentes e aquele parzinho
ele faz uma ligação dativa. Quando ele faz essa ligação dativa e doa esse elétron, né, compartilha esse elétron para outra molécula, ele acaba ficando positivo. Então, ele forma um íon, um cátion, e aí, obviamente, tem que ter um parceiro, um ânion, para equilibrar as cargas, positivo e negativo. Amidas é quando você tem a amônia, que é um amino inorgânico, e vai reagir com ácido carboxílico. Então, você tem aqui as amidas. Essa é a estrutura da amida. Tá? Amida. No caso, então, aqui nós temos a amida primária, secundária, está ligada a 2 carbonos, e terciária, está ligada a 3 carbonos. A amida presente, que nós vamos ver no nosso curso aqui, são as proteínas. As proteínas são constituídas de ligações peptídicas, e as ligações peptídicas são ligações amida. Um grupo carboxílico liga com um grupo amino, formando uma ligação peptídica, que é uma amida. Tá? E vimos todos os grupos funcionais que nós iremos falar atualmente. Quer que eu volte? Então, vamos falar agora da parte biomolecular, da parte biológica do nosso curso. Começando, então, pela introdução, né? A bioquímica e as biomoléculas. Então, o que nós temos entre todos os seres vivos deste planeta e, quem sabe, de qualquer planeta nesse universo, eles são constituídos de 1, 2, 3, 4, 5, 6 macroelementos. O carbono, que é a base carbônica, o nitrogênio, que vai constituir todos os grupamentos aminados, todas as substâncias que contêm nitrogênio, né, as substâncias nitrogenadas. O oxigênio, já vimos ali os ácidos carboxílicos, os ésteres, os éteres, os álcoois. O hidrogênio, presente em todas as moléculas. Pessoal, vamos parar com isso. Estamos em aula. O fósforo, que constitui, então, os nucleotídeos, daí a base genética, a nossa moeda energética, a ATP, e todos os nucleotídeos que constituirão RNA e DNA. E o enxofre, essencial para a formação de várias moléculas, principalmente os dois aminoácidos, cisteína e metionina, que constituirão as nossas proteínas. Então, esses 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, macroelementos, né, eles vão constituir todas as moléculas presentes nos seres vivos. Todas. Inclusive uma molécula inorgânica extremamente abundante. Qual é ela? Qual é a molécula mais abundante no ser vivo? Qual é a substância? Água. 70% de nós, água. Então, a água, ela é fundamental para a manutenção da nossa vida. Nós vamos entender por que mais adiante. Ela é o solvente universal, ela é a força motriz da organização molecular. Força motriz, o que seria isso? Vocês entendem quando eu digo força motriz? É a responsável, que move, faz mover. A força motriz da organização molecular, né? E nós temos, então, o material genético, que é o código. É um código baseado em 4 letras: adenina, guanina, citosina, timina, organizado 3 em 3. Então, a combinação de 4 em 3, formando uma trinca. A ordem dessa trinca vai determinar a ordem de aminoácidos, portanto, vai determinar a proteína. A proteína, que é assim determinada, ela vai ter uma forma, estrutura definida, determinada pela essa sequência de aminoácidos, e essa forma, então, fará com que ela exerça uma função específica. E essa função específica fará certos processos moleculares
serão sintetizadas novas moléculas, como os carboidratos, os lipídios, que darão, então, a estrutura da célula, que é a menor unidade de um ser vivo, é a célula. O que seria, então, o vírus? Não se sabe o que é vírus ainda. Tem uma discussão. Vírus é ser vivo? Não, vírus não é uma mutação. Vírus eles falam que é uma entidade, porque é um agregado molecular de proteínas e material genético, ou alguns deles, proteínas, lipídios e material genético, que replica-se quando está dentro de uma célula viva. Né? Então, ele é uma molécula parasita, um complexo parasitário. Tem vírus que parasita vírus. É uma coisa muito louca. Né? Você tem certos vírus que só infectam se tiver outro vírus infectado. Por exemplo, hepatite D. A hepatite D, ela parasita o vírus da hepatite B. Então, a pessoa está com hepatite B, aí ela fala assim, eu estou estável. A pessoa pegou hepatite B, mas não curou, tá? Naquele processo crônico. O organismo, ele tolera o vírus, você não fica doente, tem aquelas oscilações, aqueles picos, mas se você pegar hepatite D, aí ferrou. Você entra no ciclo viral, o processo vai piorando, e aí vai deitar no seu caixãozinho de estimação. Vai morrer. Já é vírus hepatite C, né? O vírus hepatite C ele era muito virulento, ele era letal. Hoje em dia nosso organismo está se adaptando a ele, não está tão letal. Mas enfim, então o vírus é isso. E pior que vírus são certas proteínas infectantes, que são os prions. São proteínas infectantes que são transmitidas quando você se alimenta de algum alimento contaminado com prion. Prion ele normalmente fica no cérebro, para onde ele se encaminha, as moléculas vão se encaminhando. Então, as pessoas que têm hábito de se alimentar de cérebro não bem cozido, o problema é o seguinte, que o prion é tão sem vergonha, a molécula prion é tão sem vergonha que ela é capaz de resistir ao aquecimento, ela não se desmancha, ela não se desnatura, ela não se desfaz. Então, tem que cozinhar bem o alimento. Então, se você gosta de comer cérebro de boi, tem que estar muito bem cozido. Porque se aquele boi tiver prion, você vai pegar o prion e você vai desenvolver a doença. Tem a doença da vaca louca? Você ouviu falar dela? Em 1995 tinha uma epidemia de doença da vaca louca. Um monte de vaca estava morrendo. E aí era exatamente por conta de prion. Prion é a razão dela. Então, é uma proteína infectante. Né? Então, como diz Jabe de Cero, viver é perigoso. Você corre risco sempre de viver. Você sempre está correndo risco de ser infectado, ficar doente e morrer. Viver é perigoso. Se você ficar encausulado, né, encapsulado em um lugar estéril, você não vai pegar doença, você vai envelhecer e vai morrer, evidentemente, de algum problema interno seu. Mas não vai viver, vai passar a vida. Então, o que temos? Segundo a teoria evolutiva, nós temos a árvore filogenética, temos então um ancestral comum, e a partir então de mutações sucessivas, os organismos foram se diferenciando, e aí nós temos então 4 reinos, né? 5 reinos. Monera, que são as bactérias, os reinos protistas, que são os protozoários, organismos unicelulares, o reino animal, onde nós estamos inseridos, o reino das plantas, onde estão as plantas superiores e as algas, e os reinos dos fungos. É um reino separado. Quando eu era criança, fungo era misturado com planta, mas separaram fungo e planta. Então, assim é. E aí o que acontece? Todos esses organismos têm a mesma estrutura, a mesma composição, digamos assim, de biomoléculas. Biomoléculas, classes de biomoléculas. Não são as mesmas biomoléculas, mas as classes são as mesmas. Quais são elas, então, né?
Mas antes disso, vamos ver a célula, porque precisamos diferenciar uma célula da outra. As células do reino protista, né? As procariotas, protistas não, das moneras, que são as bactérias, elas são procariotas, ou seja, procários, desprovida de núcleo. As procariotas, então, não têm organização interna de células, diferenciando, compartimentalizando. É um único citoplasma e no interior o material genético. Portanto, se isso aqui fosse uma célula, essa sala, tudo que seria o citoplasma, né, nós teríamos aqui moléculas andando pela sala, mas não tem nada que nos impeça de sair dessa posição e ir para aquela posição. Nós podemos migrar livremente. O que acontece ali? Então, o que acontece é que uma célula procariota não há possibilidade daqui. Por exemplo, nesta sala, aqui pode estar fazendo 21 graus e meio e ali pode estar fazendo 22 lá atrás. Mas não tem como aqui fazer 15 graus e ali fazer 30 graus. Não tem essa possibilidade. Pode ter, então, pequenas flutuações na temperatura, pequenas flutuações na pressão atmosférica, mas nada demais. É a mesma coisa aqui. Na célula procariota, pode haver pequenas flutuações de concentração de nutrientes, pequenas variações de pH, mas nada que seja extremo. Não pode ter um pH 7 aqui e um pH 5 ali, 2 unidades de pH. Não tem como. Certo? Porque não há nenhuma barreira que impeça essa diferenciação de acontecer. Já, por isso mesmo, as procariotas, elas são organismos simples, requerem menos energia para sobreviver, daí, então, elas investem na simplicidade e na velocidade de reprodução. Elas se reproduzem rapidamente. Então, elas vencem na quantidade e na rapidez da reprodução. A célula eucariota. A célula eucariota, ela é complexa, ela tem um núcleo onde está o material genético, DNA, e é responsável pela síntese de todo o RNA celular, que é a molécula genética responsável pela transmissão da informação que está dentro do DNA, que seria o quê? Seria, no nosso dia a dia, um exemplo seria o HD ou SSD de um computador, e o RNA seria a memória RAM ou a memória cache, que existe e depois desaparece. Repara que no citoplasma, as regiões fora do núcleo, ou seja, o núcleo é encapsulado, tem uma barreira de membrana, tem uma barreira física, tem uns poros que permitem atravessar substâncias, mas tem uma barreira. Esses poros permitem, mas seria o quê? Uma porta. Parede, a barreira, a porta mas essa porta não está escancarada. Bota ali um vigia. Você passa, você não passa. Você passa, você não passa. Você passa, você não passa. Então seria isso. Essa é a natureza do poro que tem ali. Bem, nós temos várias organelas também separadas. Então seria o quê? Seria como se eu pegasse e fizesse várias divisórias aqui dentro, totalmente fechadas dentro dessa sala. E aí, claro, eu posso pegar uma sala, botar um ar-condicionado dela, botar a temperatura para 10 graus. Na outra eu posso botar um aquecedor e botar a temperatura para 40 graus. Aqui fora das salas, no ambiente, eu posso deixar a 20 graus. Numa sala eu posso botar a pressão atmosférica a pressão atmosférica normal, na outra eu posso reduzir a metade, na outra eu posso duplicar, e assim eu posso então criar ambientes distintos, porque eles estão fechados e isolados através de uma barreira física. Então é o que acontece aqui. Eu tenho uma barreira física, que são as membranas, eu tenho várias organelas, cada organela então tem uma especificidade funcional,
E para que ela faça essa função de maneira eficiente, condições de pH e concentração de substrato, né, de moleculares, são diferentes, são distintas de maneira a otimizar. Então, a célula eucariota, ela é mais complexa, precisa de mais energia para sobreviver, a sua taxa de reprodução é mais lenta, entretanto, ela aposta na eficiência metabólica, eficiência na existência. Então, ela tem um ciclo de vida maior, ela demora mais tempo para fechar o ciclo dela, gasta mais energia, precisa de mais energia, então, obviamente, então, numa crise ambiental, é a primeira a desaparecer. Quanto mais complexo o ser, mais vulnerável ele é às variações climáticas. Então fala assim, vamos salvar o planeta. Que nada, vamos salvar nós, seres humanos. O planeta vai existir, as microalgas vão continuar, os micro-organismos vão sobreviver. Se pensar que tem micro-organismos lá nas trincheiras, lá embaixo, na fossa mariana, a 12 quilômetros aqui da superfície. Então, se o CO2 subir e baixar, morre muita gente, morre muita planta, mas não vai matar todo mundo. Vai assim, acabar algumas tantos. Outros vão sobreviver. Mas é assim a vida do planeta. Tem proliferação de espécies, extinção em massa, novas espécies surgem. Né? Se não houvesse a extinção KT, os dinossauros estivessem rodando aí, quem disse que nós existiríamos? Iria evoluir os primatas e daí evoluir os seres humanos? Não. Talvez, não sabemos. Quem sabe? Então, quem sabe a extinção dos primatas, dos seres humanos, para surgir uma outra espécie? Não sabemos, né? Quem sabe? O fato é que um dia, na janela de 1 milhão de anos, o Sol vai torrar esse planeta todo e todo mundo vai para o saco, vai morrer tudo que tem nesse planeta. Nós temos 1 milhão de vidas, só. 1 milhão de anos de vida. Isso qualquer físico, astrofísico fala. Daqui 1 milhão de anos, o Sol vai acabar daqui 5 bilhões de anos. Sim, ele vai acabar daqui 5 bilhões de anos, mas nosso planeta, a vida no planeta vai acabar em 1 milhão de anos. Daqui 1 milhão de anos o planeta vai estar insuportável. Então daqui, gozem quanto tempo, porque é só daqui para pior. A temperatura do planeta só vai aumentar, o Sol só vai aumentar a sua temperatura, ele vai cada vez mais ficar mais quente, vai ficar cada vez mais agitado, explosões solares, e aí a coisa só vai piorar depois de anos. Eu fiquei até deprimido quando eu vi esse documentário. 1 milhão de anos só. Eu não vou viver isso tudo, né? Mas você pensar assim, 1 milhão de anos, a vida toda no planeta vai acabar, é uma coisa que me deixa triste, né? Vamos lá então. Aqui é a plantinha, uma célula da planta. Vocês reparem que a planta tem uma parede celulósica que dá a forma à célula e tem uma organela chamada vacúolo que toma quase todo o volume da célula. A célula animal tem um vacúolo ridículo, pequenininho. A célula vegetal, um vacúolo enorme. E o vacúolo é responsável para dar a pressão no interior da célula, de maneira que ela aumente, fique mais túrgida ou menos. Por exemplo, a folha. Como é que há o movimento nas folhas? Por exemplo, aquela folha carnívora que parece uma boca, né? Como é que ela pega e vai fazer aquele movimento? Ela não tem músculo, ela não tem proteína contrátil para fazer aquele movimento. Ao contrário de mim, tem uma proteína contrátil aqui, então fazer movimento. Ela não tem. Ela faz isso através de mudanças, de pressão hidrostática, que é dada através do vacúolo, pelo movimento de água e íons. Íons entram dentro do vacúolo, entram a água, a célula fica mais parruda, mais túrgida, e aí ela fecha rapidamente. Ou então a folha. A folha, né, você pode reparar que a folha de manhã cedo, de noite, ela está meio caidinha assim, aí o sol nasce, começa a ver fotossíntese, movimento iônico, ela movimenta a folhinha. Ou então o sol está muito abrasador, está com sede, não tem água, aí o que ela faz? Movimenta as folhas para baixo para diminuir a incidência solar.
Né? Tudo isso se dá através do movimento de íons e água nessa organela. Então, nós temos no citoplasma as organelas e a parte fluida. A parte fluida, então, é chamada de citossol. Então, quando eu falar para vocês, piruvato saiu do citossol, foi para a mitocôndria. Citossol, o que é isso? É a parte fluida do citoplasma, a parte fluida. Citossol, um sol de uma célula, sol citoplasmático. Sol, o que é sol? Sol é um estado, né, não é um estado de uma mistura, em que não é nem uma solução verdadeira e nem é uma suspensão. Solução verdadeira é quando o soluto, né, as partículas estão dissolvidas de tamanho molecular. Você não consegue observar. Suspensão é quando você tem um material particulado grande o suficiente para que você observe a olho nu e mais, né? Com o tempo sedimenta. Um sol, ele é uma condição que você tem um material particulado que está em suspensão, mas ele não é nem pequeno o suficiente para que você não observe nem com o microscópio, e nem grande o suficiente para que ele acabe sedimentando. Ele está ali no limbo. É o que a gente chama de coloide. Então, são substâncias que fazem o quê? Ela acaba por espalhar a luz. Por exemplo, então você pega o sabão, joga o sabão na água. Repara que a água não fica meio azulada? Quando você pega, bota sabão na água, a água fica azulada. A nuvem. O que é a nuvem? O que é a fumaça? A nuvem é uma constituição de material particulado, que é gotículas de água e poeira, que fica ali. E aí, a luz do sol, quando passa por ela, espalha. Quando espalha para todas as direções, todos os comprimentos se espalham, ela fica branquinha. À medida que ela vai aumentando o tamanho do material particulado, ela vai ficando mais e mais carregada de água e poeira, o material particulado vai crescendo e aí ela acaba desviando o azul mais do que os outros comprimentos de onda. Aí você vê aquela nuvem azulada. Né? E quanto mais ela absorve, espalha os outros comprimentos de onda e deixa o azul passar, né? Quer dizer, ela espalha os outros e deixa o azul passar. Mais e mais ela vai ficando mais enriquecida no azul e o azul vai ficando cada vez mais escuro. Né? Então, e aí, por fim, é o que nós vemos. Aquela nuvem está carregada, vai chover. Por quê? É um desvio da luz. É uma coisa, então, o sabão, quando você coloca na água, a água fica azulada. Por quê? O tamanho do sabão, as micelas que ele organiza e forma, é tamanho suficiente para espalhar o azul para a sua direção e deixar as outras passarem direto. Aí você viu o azulado. Da mesma maneira, o céu. Cheiro da chuva. Quando a água bate na terra, existem os esporos dos fungos. A água bate no fungo. O fungo joga os esporos na atmosfera. Então, o que você está sentindo o cheiro é o cheiro dos esporos dos fungos. Entendeu? Mofo, bolou. É isso. Até mesmo a poeira. Né? A chuva bate, poeira particulado fino, suspende, aí você sente aquele cheiro. Ela vem com vento, aí você sente aquele cheiro. Dependendo da pessoa, sente a quilômetros de distância. Né? Assim, vai chover. E mais, se o seu nariz for bem apurado, você consegue detectar até a umidade da atmosfera. Você sente assim, se você treina, você pode reparar, você pega assim, um ar seco assim, bota um aquecedor assim, alguma coisa que aqueça ar, aquecedor assim de ar, e sente o cheiro, você vai sentir um cheiro, aí você pega depois o vento passando sobre uma tigela de água, você vai observar um cheiro diferente. Então, a umidade do ar também você consegue detectar com o seu nariz. Então, aqui, algumas funções, por exemplo, de algumas organelas. Por exemplo, aqui o vacúolo autofágico, que é o responsável pela digestão das células. A célula, então, a maioria dos micro-organismos eles são predatórios. Eles comem.
Os organismos que são predatórios são as microalgas. As microalgas estão lá, coitadinhas. Aí vem os outros organismos, outros protozoários, e começa a comer todo mundo que está por perto. Né? Tem uns que são grandões, eles fazem uns movimentos com os cílios, uns vórtices. Aí a microalga está ali rodando, ali, entra dentro. Eles têm até mais ou menos uma região assim na célula, que aí ela entra aqui, ela já entra dentro do vacúolo, é endocitada e é digerida. E não come só a microalga, não, come outros micro-organismos também, outros protozoários, e até mesmo pluricelulares, como tem um bichinho, que ele é microscópio, e tem outros organismos que são unicelulares e comem esse bichinho. Então, é uma guerra no mundo microscópio. Se vocês pegarem no YouTube, pega o canal Microcosmos, lá mostra exatamente o que é a guerra que há entre os micro-organismos. E é muito legal que o cara narra com uma voz legal, agradável de se ouvir, você aprende um bocado de coisa. Microcosmos. Microcosmos. E aqui uma brincadeira, né, publicada do Tibes, a guerra entre uma célula eucariota e a célula procariota. Então, a eucariota devora a procariota, que é menorzinha, mas a procariota se multiplica muito mais rápido do que a eucariota. E às vezes a eucariota invade, a procariota invade a eucariota e domina lá dentro, parasita a célula por dentro. Por exemplo, paramécio, muitas vezes, ele é parasitado por bactérias. A bactéria invade o paramécio e fica parasitando lá dentro. Foi. Isso, ele mesmo. Bem, então, qual o objeto de estudo da bioquímica? Nós temos, então, aqui, o médico lidar com o ser humano. E aí, nós somos constituídos de tecido, de órgãos. Então, temos medicina também especializada em órgãos. O hepatologista, o cardiologista, o endocrinologista, dermatologista. Temos os tecidos. Lembra que pele não é tecido, pele é um tecido, mas também é um órgão, né? O maior órgão do corpo é a pele. Temos então os tecidos. Aí entra o ramo dos histologistas, já é a biologia. Os tecidos são feitos de células, os citologistas, os citólogos, né? Os biólogos especializados no estudo das células. Aí começa a entrar a bioquímica, quando você pega a célula e fragmenta a célula e começa a estudar as organelas e, por fim, fragmenta mais as estruturas macromoleculares e, por fim, as moléculas. E aí é o ramo da bioquímica. Aí entra bioquímica, biofísica, assim por diante. Biologia molecular, ela é especializada no RNA e DNA. Tá? RNA e DNA. Como as suas propriedades físicas e químicas e como manipulá-lo. Como fazer o corte cultura. Biologia molecular, eu faço uma brincadeira que parece como corte e costura. Né? O alfaiate e a costureira não sabem como é que o tecido é feito, mas ela pega um tecido de algodão, de linho, sabe fazer coisas lindas com aquilo. Né? Então é a mesma coisa. Às vezes a biologia molecular, a pessoa que trabalha em biologia molecular, ela não sabe exatamente de como é a interação do RNA com o DNA, não sabe explicar molecularmente, mas ela sabe, através de uso de enzimas, tirar gene, inserir gene, causar mutação, enfim, manipular o DNA e o RNA. É mais isso. Tá? Então, as proteínas. Vamos começar, então. Vamos começar a falar proteínas. O que seriam as proteínas? As proteínas, elas são constituídas, né, de aminoácidos. Ela é a maior, né, se você pegar a célula e tirar toda a água, então ela é o segundo constituinte majoritário da célula. Então, se tirar toda a água, em peso seco, é o constituinte majoritário. Nas células vegetais é seguido rapidamente pelos polissacarídeos.
que é a celulose. Tá? Então, é uma molécula de alta massa molecular, quer dizer, ela é muito grande, ela é constituída de imensas, uma grande variedade, uma grande quantidade de interações fracas. Quais são elas? Você tem a estrutura central, que é a cadeia polipeptídica, constituída de vários aminoácidos, em que você tem a ligação peptídica, a ligação covalente, forma o esqueleto carbônico dela. Esqueleto que vai ditar exatamente todas as outras interações que ela vai fazer. As demais interações que vão fazer com que ela fique organizada em estruturas tridimensionais superiores são interações tipo fracas. Só que são muitas, milhares delas. Então, milhares de fracas acaba sendo algo muito forte. Quais são essas interações? São as ligações de hidrogênio, ou seja, uma interação entre o hidrogênio, que tem uma carga parcial positiva, ele tende a ficar positivo, e um íon, um grupamento molecular, onde tem um átomo que tem uma tendência de ficar negativo, que nós chamamos de elétrons negativos, que são 3. FON, F-O-N, flúor, oxigênio, nitrogênio. E o enxofre, mais fraquinho. FON é o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, são os principais, seguido por enxofre. Esses interagem, então, com o hidrogênio, formando as ligações de hidrogênio. Então, essa seria a primeira interação. A segunda interação, a gente chama de interação hidrofóbica. Bem, eu não aprendi essa coisa não, mas deve ser. Aprendi outras coisas no colégio, na relação de química, né? Várias historinhas, né? Mas eu não sou muito fã dessas historinhas, não, entendeu? Porque veio te explicar o que é, fica gastando aula para depois contar uma historinha. E aí é só para depois cair no vestibular. Quais são os elementos da tabela periódica no A? Né? Tem coisa mais inútil de você fazer um aluno estudar e decorar os elementos da família 1A, 2A? Isso para mim é de um absurdo, uma inutilidade. Para quê? Tá. Hoje, Lina, tá. Não vou dizer o resto porque é besteira, né? Hoje, Lina, e vai a historinha que o professor gastou uma aula para que nós soubéssemos. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio de césio e frâncio. Para que isso? Porque vai cair no vestibular. Mas que pergunta idiota, cair no vestibular. Né? Enfim, voltando à nossa história aqui. Então, ligações de hidrogênio. Depois, ligações iônicas. Nós teremos, então, grupos carregados positivamente e grupos carregados negativamente no pH celular. pH celular é 7. Nós temos os grupamentos carboxílicos, que vão estar negativos, e teremos os grupos aminos, que estarão positivos. Eles farão interação por interação elétrica, ligação iônica. Então, aqui, essa é a primeira sequência, e dali formamos, então, as estruturas macromoleculares, exatamente por conta disso. E aí, quais são as principais funções delas? Estrutural, então temos as proteínas estruturais. Vocês têm ideia de uma proteína estrutural? Nossa! Quitina? Não. Queratina. O que você falou, quitina, é estrutural. É de planta, não é? Não, mas vamos chegar lá. Mas é estrutural. Queratina, colágeno, miosina, actina, todas elas. É estrutural, miosina e actina são estruturais e são contráteis, motoras. Então, estrutural, transporte. Transporte de substâncias. Uma proteína que transporta substância. Okay. Albumina. O que ela transporta? Ácido graxo. Você já fez bioquímica? Já formado? Está aqui para quê?
Tá certo, você é aquele. Sabe quem dá e nega sou eu, né? Quem dá e nega sou eu. Eu que analiso os. Sou eu. Foi lá no departamento para mandar foto e meio que é na eu fiz aqui. Então, mas ele vai no outro. Não, você mandou para onde? Não. Não, eu só vejo o processo. Nem vem. Então vamos lá. Transporte catalítica. Seriam quem? Os processos que chegam para mim, lá no departamento, eu julgo tudo. Dispensa. Catalítica. As enzimas. Defesa. São as imunoglobulinas. Tá? Então são essas as principais funções. Os carboidratos. Nós temos, então, aqui, carboidratos. Quando nós falamos de carboidrato, lembramos de quem logo? Quem? Não. Depende de outras classes moleculares. Quem nós lembramos quando falamos carboidrato? Açúcar? Mas quem especificamente? Você deve cortar carboidrato da sua dieta. Quem você pensa? Trigo. Trigo é feito de quê? O que tem no trigo, gente? Amido. Isso, amido. Então, glicose, carboidrato. Aí falaram carboidrato, falaram açúcar. Está correto? Estão corretos. Né? Mas quando normalmente a pessoa fala carboidrato, pensa-se logo de cara no polissacarídeo, no amido. Mas carboidrato envolve todos os tipos de açúcares. Nós vamos entender por que o nome é carboidrato, ou hidrato de carbono. É uma classe molecular com vários nomes. Então, nós temos aqui a lactose, que é o açúcar do leite. Sacarose, que é o açúcar da... Não. Sacarose é o açúcar da cana. Na verdade, qualquer vegetal tem sacarose, mas a cana tem bastante. Glicose é o nosso açúcar de transporte. Presente, é a principal fonte de carbono, de energia para as células. A destrina, aqui é o amido, que é a principal reserva, é a reserva de glicose e carbono dos vegetais. E destrina, que é a parte ramificada, ou a parte que você pega, hidrolisa parcialmente o amido, e aí forma então as destrinas, que é o que nós ingerimos. As pessoas ingerem, quando vão para a academia, a maltodestrina, não é? Aí nós vamos entender por que maltodestrina. E quitina. Quitina é um polissacarídeo. Presente em onde? Quem tem quitina? Quitina, depois da celulose, é o segundo polissacarídeo mais abundante da biosfera, do nosso planeta. Quitina está em que organismo? Nos artrópodes. Quem são os artrópodes? Os insetos, os aracnídeos, os crustáceos e os miriápodos. Quem é o miriápode? Dá um exemplo de miriápode. Miriápode. Pod, pé, miri, irídeo. Quem? Quem tem? Quem tem muitas pernas que andam por aí? Lacraia. A lacraia. A lacraia. Depois nós temos os lipídios. Os lipídios temos função de reserva energética, função de isolamento térmico e proteção mecânica. Quem é? Não. A gordura é um lipídio, mas lipídio é mais que só gordura, tá? Lipídio é qualquer molécula orgânica
insolúvel em água. Hã? Sangue? Quem? Não entendi nada. Sangue? Então, você pega, por exemplo, cera. Cera não é gordura, é lipídio. Parafina. Certo, mas nem todo lipídio... Mas nem todos os lipídios são ésteres, como eu estou falando. Nós temos a parafina, os pigmentos. E temos alguns lipídios que têm função estrutural. Então, por exemplo, a cera da abelha tem função estrutural, vai formar colmeia ou colmeia. Nós temos os fosfolipídios. Tem uma parte polar. Os fosfolipídios e os glicolipídios, eles formarão as membranas celulares. Então, a função estrutural. E óleo é. Óleo vegetal e óleo mineral. São lipídios. Qual a diferença do óleo mineral para o óleo vegetal? Óleo vegetal é a origem. O óleo vegetal, ele é um triglicerídeo. O óleo mineral, ele é um alcano, é um petróleo, derivado de petróleo. Um alcano, um alqueno. Se você ingere, normalmente, por exemplo, você tem o grau alimentar, óleo mineral, grau alimentar, que é usado como laxante. Não é? Então, laxante. Soltar tudo. Azeite também é laxante. Só que azeite engorda. O óleo mineral não. Claro que engorda. Azeite engorda. Azeite engorda, açúcar engorda, proteína engorda, tudo engorda. Come e fica parado para você ver se você não vai engordar. Depende do teu gasto. Depende do teu gasto energético. E depende de quanto você ingere. Sim, os óleos minerais. Perdão. Lipídio inorgânico? Não. Todo lipídio é orgânico. É que eu pensei outra coisa. Não, lipídio são todas estruturas orgânicas não solúveis em água. Tá? Então, você pode ter os óleos minerais. É que eu pensei, quando você falou lipídio inorgânico, pensei em óleo mineral. Os óleos minerais, eles são ditos óleos minerais porque são fósseis. Mas eles são orgânicos. Tem carbono. E um dia, eles fizeram parte da célula. Todo petróleo que existe teve sua origem uma planta, uma microalga. Fala que é suco de dinossauro? Não é verdade. Os dinossauros não deram origem aos petróleos. Quem deu origem, os que deram origem aos petróleos, foram os vegetais e as microalgas. Eles que deram origem ao petróleo. Então, olha só. Os lipídios polares, os fósforos, glicolipídios, se organizam em estruturas que parecem uma micela, que são chamadas de lipossoma. O que acontece com ele? O lipossoma, o que ele faz? Ele se organiza de uma maneira tal que há uma segregação da parte apolar do ambiente polar. O ambiente polar fica externo e interno. Por que isso é tão importante? Bom, agora, nesses 20 minutos, preciso da atenção de vocês, que vai ser um pouquinho difícil, tá? Quando você tem uma estrutura apolar, como aqui, cadeia carbônica ela é apolar, o que acontece? A molécula de água, ela não consegue
interagir facilmente com a estrutura apolar, porque a molécula de água é polar. Vamos voltar a falar disso na próxima aula. Vou dar uma adiantada. Molécula de água, uma estrutura polar. Ela tem essa forma, né? E aqui então tem carga negativa e aqui carga positiva. O que acontece então quando você o que acontece quando entra uma molécula polar, apolar aqui, ó, estrutura carbônica? Acontece que a água, por exemplo, está aqui. Aí, a outra molécula de ar, ela não interage muito bem com esse carbono aqui. Ela não tem como, esses elétrons, fazer uma ligação de hidrogênio. Então, ela fica aqui, organizada. Aí, a outra fica aqui. Ela interage entre si. Elas interagem entre si. Então, o que você forma, na verdade, é uma estrutura, uma região organizada de água em volta da molécula. Misturem água e óleo. Quando você pega água e óleo, você tem quantas interfaces? Duas, né? Você tem ar, óleo, água. Na interface, as moléculas estão organizadas. Tem uma organização. Aqui está organizada. E aqui está organizada. A organização leva a uma elevação da energia do sistema. Repara que é muito mais fácil a casa ficar desarrumada que arrumada, né? Você gasta o dia inteiro arrumando a casa. Daqui 2 minutos está tudo desarrumado de novo. Você gasta 1 ano arrumando o departamento. Você dá um suspiro, começa a avacalhar tudo que você fez em 1 ano, 2 anos. E aí, então, a organização requer energia. Então, olha só, se aqueles lipídios ficassem soltos, livre e leve soltos, assim, na água, no seio aquoso, cada molécula teria uma interface em volta dela. Se você pegar uma mistura de óleo e água, agitar, forma milhares de gotículas. Cada gotícula vai ter uma superfície de interface. Que deixar em repouso, o que vai acontecer? Exatamente, elas vão se separar de maneira que a superfície da interface seja a mínima. De maneira, então, que a energia caia. Quando você agitou, você colocou energia no sistema. Fragmentou tudo. A energia para ela fragmentar veio de onde? Veio da sua agitação mecânica. Você foi a fonte de energia. Colocou ali, ela vai começar a decair da energia para voltar para o estado de menor energia de novo. Ela começa a se organizar, a separar e aí está. Olha, aqui depende. Nesse caso aqui, o óleo seria solvente para quem é solúvel em óleo e a água solvente para quem é solúvel em água. Quem é solúvel no óleo? Por exemplo, vamos lá. Se você pegar, tem a cenoura. Cenoura tem um pigmento amarelo, beta-caroteno. Se você pegar a cenoura e tratar com óleo, você vai tirar todo o caroteno dela. Ela vai ficar branca. Ela vai deixar de ficar amarela e vai ficar branca. E o óleo vai ficar amarelo. O caroteno vai dissolver nela. Entendeu? Então, substâncias apolares dissolvem em substâncias apolares. Substâncias polares
dissolvem-se em substâncias polares. Ah, aqui tem uma coisa que a gente chama de partição, que algumas substâncias ela tem solubilidade tanto em água como em óleo. Ela vai ficar o quê? Particionada aqui e ali, dependendo da sua solubilidade. Se ela for mais solúvel em água, ela vai ficar mais na água e menos no óleo. Se ela for mais solúvel no óleo, ela vai ficar mais no óleo e menos na água. Entendeu? Tá? Oi. Você explicou que no caso, no exemplo que você deu, sacudiu a mistura e aí diminuiu a energia para voltar a se organizar. Então, quando você agitou, você forneceu energia, aí fragmentou a interface em várias bolinhas, né? Cada bolinha de óleo e água ali é uma interface. Estou fazendo uma interface com a água. No caso, por exemplo, sua pergunta, se eu tenho muito mais óleo do que água, as bolinhas vão ser água e o ambiente maior vai ser o óleo. Aí a água vai sair do óleo. Se eu tenho muito mais óleo do que água, as bolinhas vão ser o óleo e a água vai ser quem vai permear em volta, certo? Mas ela não é solvente uma da outra porque elas são imiscíveis. Elas só estão ali misturadas. Depende do óleo, depende da densidade dele. Depende da densidade. No caso aqui, eu estou botando um óleo que é menos denso que a água. Mas se você pegar, por exemplo, cloroforme, que é uma molécula uma substância orgânica, cloroforme é mais denso que a água e vai ficar embaixo. Depende. Mas peraí, vocês estão desviando do tema. Calma lá. Quando então eu agito, eu forneço energia, eu fragmento, foi a energia necessária para fragmentar e formar as várias interfaces. Só que muita interface, muita organização, quer dizer, eu tenho alta energia. O que acontece na natureza? A natureza sempre tende a decair para um estado de menor energia. Descer. Você deixar, então, em repouso, ela vai descer ao seu estado energético, porque quando ela está naquela forma de emulsão, aquela forma de mistura, ela está em estado energético maior. Você deixa em repouso, ela vai perder essa energia, ela vai se reorganizando, de maneira a ficar com um estado de menor energia. O estado de menor energia é ter uma única interface, uma interface de menor superfície possível de contato uma com a outra. Não porque você tinha explicado que quando está organizada você está com mais energia. Sim. Então, quando você tem várias bolinhas de óleo, você tem várias interfaces. Se você somar a superfície, a área de contato do óleo com a água dessas bolinhas, das gotículas, é muito maior do que uma única interface aqui. Então, quando você diz organizado, não é separado em duas água e óleo. Organizado são todos. Organizado, que eu digo, são as moléculas de água em volta da interface. Tá? Em volta da interface, na interface, você tem uma organização das moléculas. Pensei que organizado seria o óleo em cima e embaixo já. Boa colocação, porque aqui parece que é mais organizado que na emulsão. Então, macroscopicamente é mais organizado. Mas microscopicamente, molecularmente, é menos organizado. O sistema todo é menos organizado. Você só tem uma superfície. Ali é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. No momento em que os lipídios estão espalhados assim, cada molécula tem uma interface. No momento que as moléculas começam a se unir, eu pego outra molécula agora, ela está agora interagindo. Repara, eu tinha uma interface aqui, ali. Eu tinha 4 interfaces, certo? Tinha uma aqui. Quando ela se organiza, eu tenho aqui. De 4 caiu para 2. Eu diminui pela metade a área. Aí, à medida então que elas vão se organizando, elas vão diminuindo a área da interface. Até chegar no momento, no caso desta aqui, repara, que ela tem um lado
apolar e um lado polar. Peraí, deixa eu desmanchar aqui. Vou fazer aqui. Esse lado é apolar, mas esse ladinho dela aqui, ó, é polar. Esse lado aqui interage com a água muito bem, sem necessidade de formar interface, que a água interage lá com um grupo carboxílico. Isso aqui é polar, isso aqui é polar. Interage sem precisar fazer uma organização de interface. Então, o que acontece? À medida que vai interagindo, vai diminuindo a área de interface, Aí, no momento que coloca, bem, aí fecha. No que fechou aqui, ó, repara só, eu não tenho mais área de interface desse lado, porque isso aqui está interagindo com a água. Tá? Então, o lado de cá é polar, interage com a água. Isso, são as estruturas polares. Aí o que acontece? Vou chegar lá. O que acontece? Aqui tudo, eu teria uma interface que seria aqui dentro. Aqui, se a água estivesse aqui dentro, ela seria obrigada a formar uma interface aqui, correto? Porque todas as perninhas são as cadeias carbônicas e são apolares. Tá? Como é que as moléculas resolvem esse problema? Elas formam uma segunda camada. Agora elas começam a interagir de ponta a ponta, né? Perna a perna. Quando elas interagem perna a perna, além de interagir lado a lado, elas excluem completamente a segunda interface, porque agora aqui, ó, esse lado de cá, também vai interagir com o ambiente aquoso sem formar interface. Tá? Então, o que acontece? Antes, eu tinha algo macroscopicamente desorganizado, mas microscopicamente altamente organizado, molecularmente altamente organizado. No momento, então, que os lipídios se organizam e formam um lipossoma, uma micela, desaparece a interface. A parte apolar é excluída da polar, elas se separam, mas sem a ausência, mas sem a presença da interface. Então, é isso que forma, então, a nossa bicamada. As nossas células. São duas camadas lipídios formando uma matriz lipídica e, no seu interior, permeando ali, dando as funções daquela membrana, as proteínas. As proteínas, então, darão a função daquela membrana e as suas propriedades de transporte, de reconhecimento de substâncias de dentro para fora e de fora para dentro. As propriedades físicas dessa membrana é dado pela matriz lipídica. No caso, essa dupla camada, pelo que eu entendi, não vai impedir a passagem da água, no caso, né? A água vai passar de boa ali. Não, de boa não, porque tem isso aqui, ó, como é que ela vai passar? É difícil da água passar para cá, para lá. Você tem aqui toda uma região lipídica, hidrofóbica. Ela não tem aversão à água. Então, a água não atravessa ali facilmente, não. Na verdade, é difícil dela passar. Ela pode passar? Ela pode, mas é difícil. Nada é impossível. Entretanto, a célula, para resolver esse problema, ela tem poros para água, aquaporinas. Mas a água pode passar. É difícil, mas passa. Tanto é que as células vivas, elas têm que sempre bombear o excesso de água para fora da água, para fora dela, senão a água vai entrando paulatinamente, devagarzinho, e ela estoura. Você também faz a imagem, por fora será uma molécula polar, no interior Olha só, aqui é uma molécula, aqui é uma série de moléculas, e aqui é outra. Só que a molécula ela tem uma região polar e região apolar. A região polar fica para fora, exposta ao ambiente aquoso, e a sua região apolar fica para dentro, excluída do meio aquoso.
Aí você pode pegar esse lipossoma aqui, ó, colocar algumas proteínas que vai reconhecer um determinado tipo de célula. Por exemplo, uma célula cancerosa. E aqui dentro você coloca uma droga, vai matar aquela célula cancerosa. E aí você toma esse lipossoma, injeta na veia, e aí a droga vai, se tudo der certo, especificamente para aquela célula, e aí mata a célula cancerosa. Por exemplo, uma ideia que o pessoal faz. Você pega, coloca aqui dentro clorofila. Enche de clorofila. Aí a célula tumorosa liga lá, isso aqui se liga na membrana da célula do tumor e enche a célula do tumor de clorofila. A clorofila, quando ela absorve luz, ela fica em estado excitado, e se ela não tiver para quem transferir essa energia, ela transfere para o oxigênio. Então ela gera espécies ativas de oxigênio. E aí, o que você faz lá? O cara vai lá, então ilumina o tumor com luz, e aí a clorofila, então, mata a célula por fotooxidação. Absorve luz, fotooxidação. Aí o pessoal fala assim, vamos tomar suco verde. Suco verde, que é bom para a saúde. Primeiro, os clorofilídeos, que são as clorofilas e seus derivados, são paupérrimamente absorvidos pelo estômago. Pelo intestino, perdão. Tanto é que o boi caga verde, né? Boi, cabrito, o cavalo, né? Todos os equinos, suínos não comem muito capim, né? Mas os rebanhos, de uma maneira geral, os animais que comem vegetais, normalmente as fezes são verdes. Por quê? Exatamente a clorofila não é muito absorvida. Segundo, clorofila, se ela parar na pele, você está ferrado. Você vai ter dano fotooxidativo. Vai ter câncer se você pegar sol. Então, o bom do caldo verde, né, do suco verde, não é a clorofila, mas os carotenoides, que são lipídios. Os carotenoides, eles são absorvidos pelo intestino, principalmente se você tiver lipídio associado à sua dieta, vai absorver, então, luteína, por exemplo, vai proteger a mácula do olho, vai proteger sua retina. Beta-caroteno vai formar retinol, que é importante para a visão. Vai formar ácido retinóico, que é importante para a proliferação de fibroblastos e formação de meu Deus, o nome da proteína? Colágeno. Então, melhor você tomar o suco verde por conta dos carotenos. E a clorofila tem uma coisa boa na clorofila, quando você come. É o ferro. Ela auxilia na absorção do ferro. Porque o ferro inorgânico, ele é muito pouco absorvido. Ele orgânico, ele é mais absorvido. E aí, completando a estrutura da parede, da membrana, a composição lipídica da membrana, depende muito, então, da função da membrana. Então, temos aqui, por exemplo, algumas membranas aqui da mitocôndria, do núcleo, do retículo plasmático, do plasma. Repare que a composição difere. Temos aqui os glicerofosfolipídios, que são então aqueles que têm ácido graxo, glicerol como base e álcool, e o fosfato ligado. Esfingolipídios, que é outro tipo de lipídio. O colesterol, que é importante para formar a membrana. O colesterol é um importante constituinte de membrana. E aqui o colesterol. O colesterol, ele é o precursor de todos os hormônios esteroides. Vamos lá, me diz aí um hormônio esteroide. Um hormônio esteroide, me diz aí. Não, isso não é hormônio esteroide, não. Isso é esteroide, mas não é hormônio, não. Testosterona.
Isso é bomba, cara. Isso não é hormônio. O GH não é esteroide. É hormônio, mas não é esteroide. Insulina é hormônio, mas não é esteroide. Progesterona, estradiol, o cortisona. Cortisona, tá? São os esteroides. Estradiol é o feminino. Progesterona é a mãe de todos os hormônios esteroides. Testosterona e dihidrotestosterona é o androgênio, né? É o hormônio masculino. E temos a cortisona e as glicocortisonas. Mineralocorticoides, glicocorticoides. Nos vegetais nós temos os bracinoesteroides e os fitoesteroides. E por fim, os nucleotídeos. Os nucleotídeos, calma aí, gente, falta 15 minutos. Não tem pressa não, calma lá. Os nucleotídeos, então, temos aqui o mais famoso, vamos falar muito dele, o ATP, adenosina trifosfato, que é a nossa moeda energética. Ele é estabilizado, repara que tem aqui o magnésio, estabilizando as ligações de fosfato. Se não houver aquele magnésio, o fosfato rapidamente sofre hidrólise. Aí o pessoal fala assim, o ATP tem uma ligação rica de fosfato. Não, uma ligação fosfato rica em energia. A energia não está na ligação do fosfato, a energia está na molécula. E é essencial no que os fosfatos fazem com a molécula. Aumenta a tensão molecular. Na verdade, aquela ligação que é quebrada, esta aqui, do gama, é que precisa de menos energia para quebrar essa ligação. Mas quando essa ligação é quebrada, você libera uma quantidade imensa de energia porque a molécula perde, ela reduz sua tensão molecular. E aí, o magnésio está aqui para estabilizar um pouco essa molécula, senão ela sofreria hidrólise espontaneamente. Ela, na célula, ela sofre hidrólise enzimaticamente. Então, ela é cineticamente estável. Mas se tirar o magnésio, ela deixa de ser cineticamente estável, ou seja, a energia de ativação para hidrolisá-la cai muito. Ela hidrolisa espontaneamente, sem a presença de enzimas. Tá? E os nucleotídeos são responsáveis pela formação do nosso material genético, né? O DNA e o RNA. O DNA, então, é constituído de duas cadeias polipeptídicas, ligadas, então, por ligação fosfodiéster, e a interação entre as duas cadeias se dá por ligação de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então, entre elas, citosina, guanina, adenina, timina. Adenina liga timina, citosina com guanina. Não é isso? Não é? Por que o DNA tem dupla fita? Alguém vai dizer para vocês isso? Por que o DNA tem duas fitas? Afinal de contas, para que formar duas fitas? Se uma só basta. Uma complementa a outra. Mas por que duas, hein? Veja só. Você tem uma fita e a outra que é a fita senso. A outra fita não é antissenso, que é a fita que não é. O gene, ele não está nas duas fitas, ele está em uma só. Na outra está o complemento do gene. Por que duas, então? Por que duas? Ela vai levar o que precisa para a cópia. Mas eu podia ter uma fita só. Aí eu formaria uma fita temporária, que seria então um molde complementar daquela, depois formaria outra fita e destruiria aquela fita complementar. Como acontece com o RNA, eu faço uma fita complementar. Na verdade, é o que está escrito na fita complementar que vai gerar o aminoácido, porque o que é complementar é que está no RNA que vai ser traduzido lá no RNA ribossômico, no ribossoma. Então, por que duas? Quando a informação é importante, o que você faz?
Ah? Não. Você faz um backup. Você faz um backup. A segunda fita é o backup da primeira. O que acontece? Quando você tem lesão na fita de DNA, é a outra fita que vai reparar a primeira. Se as duas estiverem lesionadas, aí é o processo, seja o que Deus quiser. Ou a célula se mata, ou ela faz assim, se lasque, vou fazer qualquer coisa. Se eu sobreviver, sobreviver. Se eu não sobreviver, não sobrevivi. Aí é aí que ela vira uma doida, né? Vira um câncer, forma outras coisas, e assim vai. Né? É assim que gera a mutação. Bem, da informação genética, então, temos a expressão no RNA, do RNA, então, no ribossomo. O ribossomo, então, forma as proteínas. Então, a informação genética dá origem às proteínas. E as proteínas só são sintetizadas se houver expressão do gene. Quer dizer, então, que para você, quando vai lá malhar, você ficar saradinho, você tem que puxar ferro. Você está puxando ferro para quê? Para ativar a expressão do gene. Não adianta nada você comer whey, tomar decadron, duradon, sei lá das contas. Isso aí, na verdade, o que acontece? Quando você toma esse decadron, duradon, eles estão vindo aqui, ó, no DNA e ativando a expressão gene. Então, você está trapaceando o teu corpo. Você está dizendo para ele, olha, tem que sintetizar proteína motora, massa muscular. Aí você toma aquele troço. Só que você afeta o seu testículo, tá? Você afeta o seu testículo, né? Ele encolhe. Você fica estéril. E é temporário, né? Mas, sabe-se lá Deus que vai encolher. Então é o seguinte, não encolhe o menino, encolhe as bolinhas. Então ele na verdade pode até crescer. Ele pode até crescer. Se você tiver 17 anos, ele cresce. 16, 17. Depois disso não cresce quase nada. Mas as bolinhas diminuem. Para a produção de testosterona. Aí o que acontece? Você resolve, não quero mais tomar esse hormônio, está me matando. Aí para de tomar o hormônio, a testosterona cai. Tchum. Aí você fica deprimido, não quer mais saber da vida, não quer mais saber de sexo, não quer saber mais de nada. Aí sua musculatura começa a cair, seus pelos caem. Até que passam alguns meses, a testosterona sobe de novo, aí você olha sua foto, você é todo fortão. Depois, um mês depois, todo magrinho de novo, aí você fica deprimido de novo porque perdeu toda a massa muscular. Então, tem que saber fazer, né? É o triângulo, né? Subida e descida, né? Tem que saber fazer os ciclos, né? Agora, pra que um guri que já tem massa muscular adequada, como você e você preciso tomar isso? Não precisa. Agora, quando é alguém, Fusquinha, 1300, bispal, que malha, não sai do lugar, aí você até pensa, né? Vem cá, vou amarrar uma Ferrari na frente desse cara, vou dar velocidade, depois eu corto a corda e ele continua correndo. Quer dizer, então, essa é a minha... Ou seja, para quem é bicho pau, que nem eu era, você pegar minhas fotos quando eu tinha 20 e poucos anos, eu era bicho pau. Tomei uma vez. Não foi agulha não. Eu tomei um pré-hormônio. Mas eu já tinha 30 anos. Mas, cara, pô, era velho já. Aí falaram assim, cuidado, professor, dá câncer. Eu falei, meu filho, as pessoas que tomam isso quando tem 20 e poucos anos, tem câncer quando tem 70, 80 anos, se eu tiver câncer, eu tenho para lá de 70 anos. Até lá, não sei se eu já vivi. Pelo menos eu vivo bem. Tenho musculatura, tenho força para fazer as coisas. Porque nada pior do mundo é você ficar um velho caquético, né? Não. Então, aula que vem, continuamos falando sobre água, né?
Tem, vou mandar para vocês. Mas esses daqui eu já mandei. Ah, é, isso que você tem, mas só ouvia só de Gente, eu quero parar, isso não consigo. Olha, cuidado aí. Aí, falei.